2021. Eu estou em Jocum, estou em missões desde 2016, mas estou em Jocum desde 2020, né? E agora, finalzinho de 2024, eu e minha esposa, nossa família, estamos fazendo uma transição e aí estamos começando a trabalhar com igrejas. Então, por isso que a gente está aqui em São Carlos, bem no interior de São Paulo, no Meinho, e nós estamos começando a desenvolver um trabalho com igrejas, de discipulado, de ensino e até de pastoreado também, né? É isso aí. Eu tenho 30 anos e tá bom de mim, chega. Depois, se sobrar tempo, eu conto um pouquinho como é que foi morar com o Igor esse tempo. Então, vamos lá. Deixa eu tentar abrir a minha aula aqui. Aqui. Para vocês conseguirem ver o que eu estou vendo também. E fica melhor, né? Vamos ver. Consigo apresentar aqui? Consigo. Isso aí. Agora o que eu preciso é colocar vocês numa janelinha. Ah, não, eu consigo ver aqui. Coisa linda do Senhor. Beleza, vamos lá. Cosmovisão cristã. Gente, eu gosto que fala comigo, tá? Pode falar, não precisa ficar tímido, tá tudo bem. Alguém já ouviu falar, alguém conhece alguma coisa a respeito desse tema, essa palavra grandona? Aí, ninguém ouviu falar? Tá tudo bem, é uma palavra difícil mesmo. ela confunde um pouquinho a gente, né? Mas a gente vai ver algumas coisas na aula de hoje, tá bom? Uma das coisas que a gente vai ver é aí uma exposição bíblica sobre cosmovisão. Nós vamos pensar aí por que a igreja cresce, o Brasil não muda. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é esse termo, né? Cosmovisão cristã. E aí, por fim, falar propriamente da nossa cosmovisão, como nós podemos vivê-la e como que não vivê-la influencia na nossa vida, tá bom? E, final, muito importante, quais as consequências de se viver ou não viver uma cosmovisão cristã, tá? Vocês estão vendo certinho aí? Respondeu? Sim. Então tá bom. Então vamos começar com uma exposição bíblica a respeito de cosmovisão cristã. Se vocês tiverem Bíblias aí, vamos abrir a Bíblia, segundo os Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 ao 5. Eu vou abrir a minha aqui também. Temos pouco tempo, então eu mesmo vou ler, tá bom? Diz assim, na minha versão: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, por mais que essa cosmovisão seja uma palavrão, assim, e que muita gente nunca ouviu falar. Até no meio de Jocum, a gente brinca que o pessoal tem muito um preconceito com a escola de cosmovisão por achar que cosmovisão é uma escola super acadêmica, que só quem é super acadêmico vai fazer essa escola, porque tem que ser muito inteligente, ou é uma escola muito filosófica, e tudo isso. Beleza. O conceito até pode ser mesmo um pouquinho filosófico, mas a base para tudo aquilo que nós vamos aprender aqui não é filosófica. Nós temos uma base bíblica para aquilo que nós vamos aprender aqui. E nesse texto, Paulo está nos apresentando as dificuldades de vivermos uma cosmovisão cristã no nosso dia a dia.
E olha que legal, porque ele começa esse texto, e esse texto era um palavreado de guerra. Ele não é um texto levinho que vai deixar a gente ficar tranquilo em relação a como viver a cosmovisão cristã no dia a dia. Ele é um texto com linguagem de guerra, certo? E ele vai falar o seguinte: nós somos humanos, mas, por sermos salvos, nós não nos conduzimos por padrões humanos. Ou seja, nós não vivemos mais com uma cosmovisão que governa o mundo secular, mas nós vivemos com uma cosmovisão, ou deveríamos viver com uma cosmovisão, que é governada pela Bíblia. Porque a palavra nos diz isso, que não são armas humanas, mas são armas capacitadas por Deus, certo? Ou seja, um padrão de pensamento, uma cosmovisão, a gente vai chegar lá, Monique. Já a gente chega nessa parte, tá? Um padrão de pensamento que encontra a sua força em Deus, certo? Uma cosmovisão que vem de Deus para nós. E aí ele fala que essas armas que são capacitadas por Deus nos capacitam para derrubar as fortalezas. Fortaleza era aquela parte mais protegida de uma cidade, certo? A cidade, na época em que 1 Coríntios foi escrito, 2 Coríntios foi escrito, na época da Bíblia, a cidade geralmente era os mais pobres dos pobres moravam fora da muralha, aí tinha uma muralha, aí tinha os pobres de dentro da muralha, e quanto mais para o centro da cidade você ia chegando, ia estando os mais nobres, os que tinham mais poder, até que no meio da cidade estava a fortaleza. Ou seja, para que algum exército conseguisse chegar ali e derrubar a fortaleza e atacar os nobres, todo mundo que estava do lado de fora tinha que ter morrido, tinha que ter vencido. Então era o lugar mais protegido. Quando eu falo, Paulo, das fortalezas, ele está falando da nossa fortaleza interior, do nosso coração, daquilo que a gente protege de todo mundo, daquilo que a gente quer esconder, daquilo que a gente não sabe como vencer. Mas esse texto fala que essa arma capacitada por Deus nos traz poder para derrubar essa fortaleza. E a gente para por aí? Não, porque ao derrubar essa fortaleza, nós temos a capacidade de levar cativo tudo que em nós não está de acordo com Cristo. Ou seja, nós temos a capacidade dada por Deus de, como se fosse nos forçarmos a ser obedientes a Deus, certo? Mas é impossível vivermos isso com capacitações humanas. Nós temos que ser capacitados pelo Espírito Santo para viver dessa forma, certo? Nós não podemos suprimir aquilo que vem de Deus e viver a nossa própria maneira. Então, esse é o nosso desafio de viver com uma cosmovisão cristã hoje, aqui no Brasil, tá bom? É um desafio no Brasil e no mundo, né? É um desafio muito grande, que vai muito além do que as nossas próprias forças. Se nós não dependermos de Deus, nós nunca vamos conseguir chegar onde nós precisamos estar. Nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil que é um crescimento muito grande das igrejas evangélicas. Só que esse fenômeno não está refletindo em mudanças na sociedade. E aí nós pensamos, por que que isso acontece? Por que a igreja cresce e o Brasil não muda? Por que a igreja cresce e diz que até 2030 a igreja cristã protestante pode ser a maior religião do Brasil, mas por que isso não tem refletido em outras coisas? Por que o número de abusos, o número de divórcios, a corrupção, tudo isso não tem diminuído, mas tem continuado e ainda aumentado, certo? E a resposta é porque nós não temos uma cosmovisão cristã verdadeira, boa, firmada realmente na palavra de Deus, capacitada por essas palavras de 2 Coríntios capítulo 10. Eu trouxe até um exemplo para a gente ver. Não sei quem teve a oportunidade de ver quando isso aconteceu. Está escrito aí, ó, corrupção no governo do Distrito Federal.
Governador Arruda, oração da propina. O que aconteceu foi que eles se juntaram no escritório, dividiram a propina que eles tinham conseguido naqueles dias, levantaram para orar e agradecer a Deus a propina que eles tinham conseguido e pedir que o Senhor enviasse mais. Nunca deixe faltar a propina de cada dia. Não podemos orar assim? Gente, isso só é possível porque o evangelho que nós vivemos hoje, muitas vezes, não tem a capacidade de transformar os meus valores, de transformar a forma como eu vivo no meu trabalho, de transformar a forma como eu crio os meus filhos, de transformar a forma como eu estudo, como eu vivo família. E aí a gente vê umas coisas como essas aí. E assim, quando eu dou aula da Jocum, eu coloco umas imagens piores, mas para a igreja eu coloco umas mais leves. Mas a gente tem coisa muito pior que isso acontecendo. A gente tem, no Brasil, um grupo de atrizes pornôs evangélicas. E elas dizem que o trabalho delas não tem nada a ver com a religião, que não atrapalha nada e que está tudo bem. E tem gente aplaudindo isso de pé. Porque olha que pessoas revolucionárias, não é mesmo? Então, por que a igreja cresce e o Brasil não muda? É porque falta cosmovisão para a igreja brasileira. Falta a gente ter um pensamento correto a respeito das coisas. Nos falta entender e enxergar a realidade da vida a partir dos olhos de Deus, da forma como ele enxerga, da forma como ele propositou todas as coisas, certo? Então, nós precisamos entender que falta cosmovisão para a igreja brasileira, tá bom? Agora, por que a cosmovisão é importante? Primeiro, para não sair essas atrocidades aqui que eu acabei de falar. Segundo lugar, porque a cosmovisão nos capacita a criar pontos de diálogo. Com a cosmovisão, nós vamos entender o mundo onde nós estamos inseridos. E aí nós vamos ser capazes de fazer aquilo que está escrito lá em 1 Pedro, que é: estejam sempre prontos a responder com mansidão a razão da vossa fé. Então, a gente não vai ficar respondendo coisas aleatórias, mas nós vamos entender o tempo em que nós estamos vivendo. Nós vamos entender as dores que as pessoas estão passando nesse tempo. Nós vamos ser capazes de criar pontes de diálogo. Nós vamos ser capazes de compreender os povos e trazer uma resposta de Deus para esses povos. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. E entender cosmovisão vai nos levar a entender essas respostas. Um segundo ponto muito importante é que, através da cosmovisão, nós podemos ter uma vida examinada. Segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Certo? Entender cosmovisão cristã nos vai dar essa capacidade de nos examinarmos. Isso é muito profundo, porque a gente só peca exatamente por não reconhecer que Cristo está entre nós. A gente só peca porque a gente não nos analisa, nós não nos examinamos, nós não verificamos se aquilo que estamos fazendo, colocando em prática, está de acordo com aquilo que nós afirmamos crer. O evangelho, ele tem as suas afirmações e suas afirmações absolutas, das quais ele não abre mão de nada. Certo? Aqui não estou falando de diferentes denominações ou não, estou falando do eixo central do evangelho. E aí é dessas coisas que nós temos que verificar e ter certeza se nós estamos praticando. Do contrário, nós já fomos reprovados. Então, a cosmovisão nos traz esse poder de ter uma vida examinada também. Tá? Outra coisa, qual é o papel que a cosmovisão desempenha na nossa vida? A nossa cosmovisão atua como um guia para a nossa vida.
Uma cosmovisão, mesmo quando é meio inconsciente, desarticulada, atua como uma bússola ou um mapa. Ela nos orienta no mundo em geral, nos dando uma noção do que é positivo ou negativo, do que é certo ou errado na confusão de acontecimentos, os temas e as estruturas da nossa civilização e do nosso tempo. O livro que eu vou usar para essa aula é esse livrinho aqui, ó. Ele se chama Criação Restaurada, do Albert Wolters. E ele é muito simples, mas ele é um livro muito bom e muito completo a respeito de cosmovisão. Se vocês gostarem do tema e quiserem se aprofundar, eu recomendo que vocês comprem ele. Inclusive, está na promoção no Kindle essa semana, a R$ 7,50. E eu não sei mais se ele tem livro físico, porque parou de produzir, tá bom? Então, essa situação eu tirei desse livro aqui. A nossa cosmovisão, ela atua como um guia para a nossa vida, nos mostrando, elas nos orienta no mundo em geral, nos ensinando aquilo que é bom, que é errado, que eu fui ler a mensagem do Igor e me perdi aqui no meu TDAH. Aquilo que é certo, que é errado, que é positivo, que é negativo, e no nosso mundo todo. Um monte de coisa que está acontecendo ao nosso redor é a nossa cosmovisão que vai nos apontar para uma decisão correta, que vai nos guiar para algo bom, tá bom? Agora respondendo a pergunta, que é uma cosmovisão. Gente, a primeira vez que esse termo foi cunhado, que ele veio a existir, foi em 1790. Oi? Não, foi não. Vou continuar. Primeiro, esse termo foi cunhado por Immanuel Kant, em 1790. E em alemão, é um termo bem legal, que é Weltanschauung. Olha só, os 3 meses de escola foi só para aprender a falar essa palavra. Foi traduzido para o inglês como worldview, e aí, finalmente, para o português como cosmovisão, né? E aí que é uma visão total do mundo, uma maneira de enxergar e compreender as coisas que nos cercam. Basicamente, bem introdutório aqui, depois a gente vai aprofundar um pouquinho esse conceito, é a forma como nós enxergamos o mundo, é a forma como nós percebemos a realidade. O Kant ainda vai falar que é a forma como nós construímos a realidade que nos cerca, e que cada pessoa enxerga a realidade de uma maneira. Então, o responsável por isso foi o Kant, e que em 1790, ele morreu em 1804, ele veio com essa ideia de cosmovisão. Essa ideia foi se desenvolvendo por meio dos autores não cristãos, e aquilo que nós vivemos hoje, de forma predominante, não de forma total, tá bom? Mas de forma predominante no mundo à nossa volta, é a ideia do Foucault, que morreu em 1984. E ele diz o seguinte, que a cosmovisão pode ser imaginada como uma fatia da história comum a todos os ramos do conhecimento, certo? Impondo a cada um destes as mesmas normas e postulados. Frases difíceis, com pouco significado. O que nós podemos tirar do Foucault é que ele diz o seguinte, que toda cosmovisão que é fechada em verdades absolutas é uma cosmovisão opressora. E hoje nós vivemos em um mundo onde os cristãos são opressores. Por quê? Porque a nossa cosmovisão cristã, ela é fechada em verdades absolutas. Ela não abre mão daquilo que ela acredita. Não tem jeitinho brasileiro na cosmovisão cristã, certo? Tem Deus. E em Deus não há mudança e nem sombra de variação alguma. Por isso que nós somos opressores, tá bom? Se alguém te taxar dessa forma, faz primeiro o que está escrito em 2 Coríntios 13:5, se examina, e se tiver tudo bem, agradeça ao Senhor, porque a gente é mesmo, tá bom? Segundo o pensamento de Foucault, que é esse pensamento mais vigente no nosso meio hoje.
Os autores cristãos que falaram a respeito desse tema são esses: James Orr, Abraham Kuyper, Doivert, o Nigel e o James Sire, tá? Começa a se desenvolver com o James Orr, entendendo que cosmovisão é a visão mais ampla que nós podemos ter das coisas numa tentativa de explicá-la, certo? Vista por algum ângulo específico, ou filosófico ou teológico. Para o James Orr, se inicia algo muito legal, porque para ele a igreja tem resposta para todas as áreas da vida e não só para a religião. Então, em James Orr, a igreja começa a sair, a se deslocar do seu prédio de uma forma mais efetiva. O Kuyper e o Doivert, eles levam isso lá para cima e eles aumentam essa ideia. Com a diferença de que o Doivert, ele fala o seguinte: não, gente, a gente precisa repensar uma coisa aqui. Aquilo que nós fazemos, os empreendimentos humanos, não decorre de uma cosmovisão puramente intelectual que nós lemos, estudamos, postulamos e formulamos, certo? Elas decorrem de compromissos espirituais do nosso coração. Ou seja, um homem que é convertido a Deus, ele tem um compromisso com Deus. E um homem que não é convertido, ele tem outros compromissos com outros deuses e provavelmente consigo mesmo, certo? Então, para o Doivert, teoria e prática não são frutos simplesmente do intelecto. Se eu estudar bastante, eu vou mudar a forma como eu me comporto. Não. Para o Doivert, teoria e prática são frutos da vontade, do desejo, frutos daquilo que está no mais profundo do nosso coração. Nigel concorda com essa ideia, e aí nós chegamos no James Sire. James Sire, ele vem aprofundar muito mais isso. Ele diz o seguinte: cosmovisão é um compromisso do coração, que pode ser expressa a partir de várias coisas, certo? E a gente já vai chegar em que elas podem ser expressas lá. Então, o que nós vamos adotar para nós aqui? Que cosmovisão é um compromisso do coração. Antes de ser um sistema intelectual, antes de ser uma filosofia bem pensada a respeito do mundo, antes de ser uma questão da mente, onde nós temos que ficar lá o dia inteiro quebrando as nossas cabeças, cosmovisão é uma orientação do nosso espírito. Ou o nosso espírito, o nosso coração está direcionado a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, tem um compromisso vivo com Ele, e a nossa vida é direcionada por esse compromisso, ou ele está direcionado a um falso Deus, criado por nós mesmos, e toda a nossa vida vai ser direcionada por agradar esse Deus, que em último caso somos nós, certo? O coração humano, ele é bivolt apenas. Ou ele é convertido a Deus, ou ele não é. Não tem meio termo, tá? Tem uma situação um pouquinho mais desenvolvida. Então, cosmovisão é... Ixi, espera aí que travou tudo aqui meu negócio. Voltou. Um compromisso. Vocês estão me vendo? Agora não. Não. Voltou. Agora sim. Vamos lá, então. Então, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história ou um conjunto de pressuposições. Suposições podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas. Gente, nós estamos falando a respeito de crenças aqui, certo? Então, existem crenças que são verdadeiras, crenças que são parcialmente verdadeiras e crenças que são totalmente falsas. Por exemplo, se eu comer leite com manga, eu vou morrer. Isso não é verdade. Mas por muitos anos isso foi uma crença, certo? Agora, vamos elevar isso em questões muito maiores, né? Aí fica algo pesado. Que sustentamos de forma consciente ou subconsciente. Ou seja, nós realmente sabemos por que cremos naquilo. Ou nós não sabemos, nós somos ensinados e isso ficou preso na nossa cabecinha ali. De forma consistente ou inconsistentemente. Ou seja, eu vivo isso 24 horas
do meu dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ou existem momentos, depende do momento, depende do lugar onde eu estou, depende da pessoa com quem eu estou, eu acabo abrindo mão dessa crença para ver uma outra coisa, entendeu? Então, de forma consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma definição bem filosófica do que é cosmovisão, mas é a definição que nós aceitamos, porque ela não aponta para algo que está longe, muito longe, impossível de ser alcançado, mas ela aponta para o nosso coração. Fala que é uma orientação fundamental do nosso coração. Para onde o nosso coração está apontando? Essa é a grande questão. Existe um outro livro que se chama Você é Aquilo que Ama. E durante todo o livro, o autor vai falar sobre isso. Para onde o seu coração está apontando? Qual é o seu compromisso de coração? Opa, eu perdi aqui, achei. E existem vários versículos que falam sobre o coração. Por exemplo, opa, peraí que meu computador está acabando a bateria. Foi. Oxe. Tá com mau contato aqui. Gente, só um minutinho. Não foi, não. Amigo, qualquer coisa eu posso passar os slides. Não foi, deu certo aqui. Então, voltando, né? Os versículos que a gente estava falando sobre o coração. A cosmovisão é um compromisso do coração. Quando a gente lê Provérbios 4:23, diz assim, ó: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou as veredas da vida, ou as estradas da vida. Ou seja, o nosso coração é que nos guia, certo? Outro versículo: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas se refletia em seu coração. Lucas 2,19. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Mateus 15:19. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, e nem se convertam, e eu os cure. João 12:40. E um que é muito conhecido, que é Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Exatamente, Rosana. A gente cria que se pisasse na trinca ia quebrar a coluna da mãe, chinelo virado, né? Gato preto para achar embaixo da escada. A gente cria em várias coisas. Que a gente é crente, mas a gente é místico também. Certo? Todos esses versículos que a gente leu agora, como está escrito aqui nessa citação, essas passagens, ela revela que o coração é o centro de onde emanam os desejos, as vontades, as deliberações e as decisões do homem. As decisões que os homens tomam, seja eles conscientes delas ou não, refletem o seu mundo interior. Ou se a gente for voltar para o começo da aula, refletem a sua fortaleza. Aquela que precisa ser derrubada e vencida por Deus. Certo? Tanto que a primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos não é: e aí, de onde vocês vêm? O que vocês fazem? Do que vocês são bons? A primeira pergunta que Jesus faz para os discípulos em João 1:38 é: o que você quer? O que você deseja? Qual é o compromisso do seu coração? Porque Jesus, ele não é só um mestre em formar o nosso intelecto, ele faz isso também. Tá, mas não só isso, ele forma os nossos amores, ele forma os nossos desejos, ele forma os nossos compromissos, anseios, vontades, tá bom?
E por isso que Jesus, ele aponta para o coração. E por isso que nós tratamos cosmovisão como sendo um compromisso do coração. Então a gente vai adotar isso aí, o coração como um elemento central e definidor da pessoa humana. Então, o coração como definidor de quem o homem é. E o compromisso do coração vai apontar para aquilo que nós mais desejamos, para aquilo que nós mais buscamos de verdade, certo? Uma outra coisa que aquela citação fala é que cosmovisão também pode ser entendida como uma narrativa. E é dessa forma que eu quero apresentar a cosmovisão cristã para a gente aqui, como uma narrativa, tá bom? Então, a cosmovisão cristã é uma narrativa dentro da qual nós vemos as nossas vidas se encaixarem. Tem um escritor, ele se chama Alasdair MacIntyre, e ele diz o seguinte: eu só posso responder a pergunta quem sou eu, se antes eu responder a pergunta de qual história eu faço parte. Cosmovisões diferentes contam histórias diferentes. A cosmovisão naturalista, ela vai falar de um Big Bang, de uma formação do cosmos, a vida bacteriana, cheia das coisas. Uma cosmovisão hindu vai falar dos 330 milhões de deuses que existem na Índia e como eles criaram e destruíram, e esse processo vai se repetindo no ciclo da vida. A cosmovisão cristã, ela também pode ser contada através de uma história. A história que nós contamos na cosmovisão cristã é criação, queda, redenção e está nos aguardando a glorificação. Nós temos um início, um meio e um fim esperado, tá bom? Como que nós contamos essa história, então? Vamos lá. Acho que vai dar tempo, hein, Igão? A Rosana quer falar alguma coisa? Não, bati sem querer aqui. Tá bom. Então vamos lá. Quando nós chegamos à criação, nós temos que dividir nessas duas questões aí, que é atividade criativa e ordem criada. A criação é uma junção das duas coisas, mas essas duas coisas não são a mesma. A atividade criativa é Deus criando as coisas, colocando a mão na massa, trazendo as coisas à existência, certo? Então, quando nós vemos lá em Gênesis 1, Deus falando, haja luz, faça-se isso, gere aquilo, tudo isso é atividade criativa de Deus. Deus trazendo as coisas à existência. Quando nós falamos de ordem criada, nós estamos falando de como essas coisas vão acontecer. Por exemplo, existe uma ordem para como uma árvore vai acontecer, certo? A árvore é a atividade criativa de Deus. Deus falou que a terra produza, e a terra produziu. Só que hoje existe uma ordem específica para que isso aconteça, que é, nós plantamos uma semente, a semente vai germinar, vai crescer, vai amadurecer, vai dar frutos, e aí esses frutos podem gerar outras árvores, não é? Então existe uma ordem. A criação, ela é tanto a atividade criativa de Deus, Deus colocando a mão na massa, quanto é a criação obedecendo a ordem que Deus estabeleceu para que ela acontecesse. Certo? Então, existe uma relação entre a atividade soberana do Criador e a ordem que ele estabeleceu para que essa atividade fosse acontecer. E esse Criador é o nosso Deus. O objetivo de Gênesis, de nos apresentar a criação e o Criador, é nos trazer uma identidade, nos dar um ponto de partida, nos fazer reconhecer quem é Deus, o que é essa realidade que nós vivemos e quem nós somos, certo? Gênesis nos apresenta que Deus, ele é todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que a realidade que nos cerca foi totalmente criada por ele e que nós somos imagem e semelhança desse Deus.
Então, Gênesis nos traz essa identidade. Quando nós lemos Colossenses 1, do 15 ao 20, é um texto maravilhoso que a gente não tem tempo de ler, mas vocês podem ler depois. Ele vai falar, dependendo da versão, 8 ou 9 vezes a palavra todos, tudo, toda, que ele é a imagem do Deus invisível, Criador do céu. E aí, o que isso quer dizer? Que todas as coisas que existem foram feitas por ele, que ele estabeleceu o seu reinado aqui na Terra e que ele criou o homem para se relacionar com ele. É desse Criador que nós estamos falando aqui, certo? E esse relacionamento deveria se dar da seguinte forma: o homem se relacionava diretamente com Deus, o homem ser humano, tá bom? Se relacionaria diretamente com Deus, e a partir desse relacionamento com Deus, ele poderia se relacionar com outras pessoas e com a natureza. Quando Deus cria o homem, ele dá um mandato cultural para o homem, certo? Significa que o homem deveria desenvolver o potencial da criação, tudo aquilo que Deus havia feito. Tem uma história muito legal para a gente conseguir entender isso, é o seguinte, vamos pensar que a criação é um bebê mesmo, certo? Vamos aqui, uma mãe, ela acabou de ter o bebê, aí o médico pegou esse bebê e olhou e falou assim, gente, esse bebê é perfeito. Gênesis 1:31, esse bebê é muito bom. Não tem nada de errado com esse bebê. Tá bom? Não tem? Sim, ó, pai, esse bebê tá perfeito. Pode levar embora, volta daqui 1 ano. Né? Nem quero te ver mais aqui. E aí o pai faz isso, ele vai embora. De tão perfeito que esse bebê é. Tá bom? E é isso que Deus faz. Ele cria todas as coisas e ele cria todas as coisas perfeitas. Gente, todas as coisas é todas as coisas. Igreja, família, política, negócios, arte, educação, jornalismo, os pensamentos, as emoções, as plantas e os animais, até a matéria inanimada. Tudo foi criado por Deus. E ele disse que tudo era muito bom. Um bebê perfeito. Tá? E o que acontece em Gênesis 3? A queda. Quando nós falamos de pecado original, nós estamos falando de as consequências que a humanidade enfrenta por conta da escolha de Adão. Nós não estamos falando simplesmente do ato de Adão de pegar a fruta e comer junto com Eva, mas nós estamos falando de o que a humanidade e a criação se tornou a partir desse ato. Certo? Isaías vai tratar o pecado como uma doença. Paulo, em Romanos, ele vai falar que a criação sofre e geme e sente dores por causa do pecado. Então, essa criação foi pervertida. Aquilo que ela foi criada para ser muito bom, para dar prazer, isso foi perdido. Certo? E agora ela está presa vivendo contra a ordem que Deus estabeleceu lá no começo de todas as coisas, de ser boa e de ser perfeita, certo? Tem uma citação aqui que é muito grande, mas eu vou ler. Diz o seguinte: o pecado original, o mal entendido comum sobre o conceito de pecado original é que ele se refere ao primeiro pecado cometido por Adão e Eva. Todavia, o pecado original não se refere ao primeiro pecado, sim às suas consequências. Vai mandar no grupo a aula? O slide? Beleza, então nem vou ler isso aqui. O pecado original descreve, portanto, a criação caída da raça, a condição caída da raça humana. Depois vocês lêem no grupo. Então, gente, o pecado original, ele descreve isso, e como o homem, o ser humano está pervertido, e como a criação foi pervertida por causa desse pecado, que é ir contra a ordem de Deus. Tá? O homem foi criado assim? Não. Agostinho diz que o homem foi criado com a possibilidade de pecar, com esse posse pecare. Mas ele também tinha a possibilidade de não pecar, posse não pecare. O que acontece? O homem escolhe pecar. E a partir desse momento, o homem não pode não pecar a parte de Jesus.
O homem, longe de Cristo, ele é impossível para ele não pecar. Tá? O que isso nos diz? Que aquele bebezinho que estava perfeito, agora ele está doente. E até onde vão os efeitos dessa doença, que é o pecado? Até onde vão os efeitos da queda? Paulo diz em Romanos 8,19 que ela afetou toda a criação. Então, em todas as esferas, é possível identificar o pecado. No casamento, no Estado, na cultura, no mundo acadêmico, mas principalmente na nossa vida pessoal. Tudo e todos foram afetados pelo pecado. Aquilo que o pecado faz na criação é o seguinte: ele se instala na criação como. Oxe, qual que é a palavra, gente? Me fugiu. Como um parasita. O diabo não tem o poder de criar nada novo. Então ele se instala e ele vem querer deturpar aquilo que Deus criou. Ele vem querer dar uma direção contrária àquilo que Deus havia feito. Ou seja, ele vem querer trazer uma imagem distorcida de tudo aquilo que Deus fez perfeito, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que é perfeito. Ele coloca uma doença no bebê. Como que Deus age a partir disso? Como que a gente agiria, né? A gente ia desistir, falar, tá bom, fica aí, a gente faz outra criação. Mas como que Deus age? Gente, pela graça, o Senhor continua sustentando o mundo. Ele impede que o pecado destrua a sua criação. Colossenses 1, 16, 17, vai falar que tudo foi criado para ele, que ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas ainda hoje só existem por causa dele. Certo? Então, nós precisamos entender isso. Que Deus, ele não abriu mão da sua criação. Ele não abriu mão daquilo que ele fez. Ele não abandonou o ser humano e a sua criação ao léu, ao Deus dará. Mas ele continua provendo maneiras para que a sua criação seja salva, certo? Só que aconteceu? Se Deus criou todas as coisas, o pecado, ele afetou todas as coisas. Ele não deixou nada de fora. O que isso quer dizer para o nosso bebê? Que ele está correndo risco de vida. Com 1 ano, papai levou ele no médico e o médico falou, olha, seu filho, que antes era perfeito, agora ele está doente. É uma doença que não tem cura e ele caminha para a morte. Infelizmente, é isso que nós podemos falar para o senhor. Não vai ser agora, não vai ser hoje. Ele vai crescer, talvez ele chegue a uma idade adulta, mas ele vai morrer. É isso que a queda traz para nós. É isso que a queda trouxe para a criação. A morte. E como Deus responde a isso? Como que Deus, encarando e enxergando tudo isso, como que ele responde? De uma forma maravilhosamente bela. Porque o pecado, ele não tem o poder de apagar a criação boa de Deus. Tudo foi afetado, mas nós não precisamos desistir. Porque a criação boa de Deus, ela é viva, ela é real, e é a ela que devemos nos apegar. Porque Deus a mantém, segundo a sua palavra. E aí ele prepara uma cura para a nossa doença. Certo? Então nós vamos ver salvação como restauração. A redenção pode ser vista como restauração, certo? Ela evoca um sentido de comprar de volta, de devolver ao estado original. Todas essas palavras, reconciliação, renovação, salvação, regeneração, sugerem a restauração de algo bom que foi estragado. Ou seja, de algo que trazia prazer, mas agora passou a trazer dor, conforme dito em Gênesis 6:5. Tá?
Seguinte, ele, Deus, se recusa a abandonar a obra de suas mãos. De fato, ele sacrifica o próprio filho para salvar o seu projeto original. A humanidade, que estragou o seu mandato original e toda a criação, recebe outra oportunidade em Cristo. Somos restabelecidos como administradores de Deus sobre a terra. A boa criação deve ser restaurada. E se a queda afetou todas as coisas, nós precisamos entender que a redenção de Cristo também afetou todas as coisas. Não há nada que tenha escapado da redenção de Deus, certo? E que Cristo conquistou na cruz para nós. O que isso quer dizer para nós? Que o casamento não deve ser evitado pelos cristãos, mas santificado. As emoções não devem ser reprimidas, mas purificadas. A sexualidade não deve ser simplesmente evitada, mas redimida. Os políticos não devem ser declarados inalcançáveis pela lei, mas reformados. A arte não deve ser pronunciada mundana, mas reivindicada por Cristo. Os negócios não devem mais ser relegados ao mundo secular, mas ser feitos novamente de acordo com padrões que honram a Deus. Cada setor da vida humana produz exemplos como esse. E como nós ficamos a partir disso, então, com a nossa estrutura e nossa direção? Ficamos desse jeito. Deus criou todas as coisas. O pecado afetou todas as coisas. Mas a redenção também afetou todas as coisas. O que isso quer dizer na nossa história? Que aquele bebê que já esteve doente, quando ele tinha 12 anos, foi descoberta a cura. E ele foi até o médico, e a cura foi aplicada nele, e só que também não era uma cura imediata. Assim como a doença ia se desenvolvendo ao longo do tempo, a cura também ia se estabelecendo ao longo do tempo. Certo? Antes, um bebê que era perfeito e só tinha nele o processo de crescimento natural, agora ele tem uma doença. Então, ao mesmo tempo que ele está crescendo, ele está morrendo. Deus vem e aplica em Cristo a cura. E agora, ao mesmo tempo que ele está crescendo, a doença está crescendo com ele, mas a cura, que é o sangue de Jesus, vem limpando ele. Até que ele chega aos 18 anos e, ao invés de morrer, ele descobre que ele foi curado totalmente. O que nós precisamos fazer como crentes, como cristãos, nós precisamos aprender a fazer com que todas essas coisas aqui voltem a dar glória a Deus. Nós não podemos relegar essas coisas ao mundo secular, aquilo que está falando da igreja, aquele pensamento do Foucault, mas nós temos que fazer com que todas as coisas adorem a Deus. Ter uma cosmovisão cristã, enxergar o mundo através dos olhos de Deus, é voltar a tributar a glória que é devida somente a Deus em todas as áreas da nossa vida. Certo? Quais são as consequências para quando nós temos uma cosmovisão cristã? Primeiro, nós passamos a entender que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. E nós passamos a viver essa verdade. Porque se ele é Senhor sobre todas as coisas, ele merece toda a glória. Certo? E nós vamos fazer com que todos os aspectos da nossa vida voltem a tributar glória a Deus. Segundo, nós passamos a ver tudo conforme a palavra de Deus. Porque ele não simplesmente criou todas as coisas, mas ele estabeleceu uma ordem para que as coisas funcionassem. Nós vamos conhecer ao Senhor, conhecer essa ordem e trabalhar para que tudo corra conforme a palavra de Deus. Terceiro ponto, nós passamos a ter e dar respostas às pessoas sobre as grandes questões da vida. Gente, a Bíblia tem resposta para tudo. Por isso que está escrito em 1 Pedro, estejam sempre prontos a responder com mansidão a razão da vossa fé. Certo? Conhecer a cosmovisão cristã, viver uma cosmovisão cristã, vai fazer com que nós tenhamos essas respostas para as grandes questões da vida. Terceiro, quando nós
conhecemos e vivemos uma cosmovisão cristã, nós passamos a nos dedicar na missão de Deus. Porque a história que Deus está construindo no mundo hoje também é a minha história. Nós não estamos de fora daquilo que Deus está fazendo. Nós não fomos abandonados e relegados a um cantinho, esperando Jesus voltar para a gente poder fazer alguma coisa. Mas Deus está escrevendo uma história no decorrer da Bíblia, certo? Por isso que ele não fez assim, ó, e acabou com tudo no dilúvio. Por isso que ele simplesmente não matou Adão e começou tudo de novo, porque ele queria se revelar, porque ele queria escrever uma história, e ele queria que nós fizéssemos parte dessa história com ele. Entender uma cosmovisão cristã vai nos fazer reconhecer que nós fazemos parte dessa história e vai nos levar a nos dedicarmos mais à missão de Deus no mundo. Amém? Falem comigo. Amém, irmão. Amém. Amém. Era até às 8, né, Igor? Meu amigo, você pode ir mais se você quiser. Fique à vontade. Ah, é? Vamos abrir para pergunta, então. Bora. Bora? Eu já tenho a minha. Pode perguntar. Deixa eu parar a apresentação para vocês ficar maior aqui. Tá bom. Amigo, eu tenho uma pergunta. Como, para você, né? Como trazer de maneira prática, se você puder, uma cosmovisão bíblica para o meu dia a dia? Como seria isso para você? Tentar explicar para a gente, porque quando a gente fica pensando na igreja e Uhum, esses escândalos de pastores e todas uhum, essas questões, parece que fica muito distante, né? E Deus tem sim. convidado a gente para traduzir isso para a nossa vida, né? Diária, né? Ordinária. Uhum, O que você acha sobre isso? legal. Eu coloquei coisas bem escandalosas aqui, que é para chocar mesmo, era para chocar um pouquinho, né? Para trazer essa ideia do peso realmente que isso tem, tá? Mas a verdade é que a forma como nós vivemos é uma expressão direta daquilo que nós cremos, tá? Então, o que nós precisamos fazer não é simplesmente mudar a forma com que nós vivemos, mas mudar aquilo que nós cremos. O único que tem acesso ao nosso coração é o Espírito Santo e a palavra, tá? Gente, não se assustem com aquilo que eu vou falar agora. Ih, repete a frase. Ih, TDAH. Pera. A forma como nós vivemos é a expressão direta daquilo que nós cremos. Então, se nós cremos em algo, nós vamos expressar isso na forma como nós vivemos, tá? Isso não é uma escolha, tá? Não é, não, eu posso esconder isso um pouco. Não é assim que funciona. Se a gente crê, a gente vai viver. É o que está escrito em Provérbios 4:23. Sobre tudo que tem que guardar, guarda o seu coração, porque ele vai prover os caminhos da sua vida. Nós achamos e entendemos muito que nós somos guiados pelo nosso intelecto, pelos nossos pensamentos, mas não é verdade, nós somos guiados pelos nossos desejos, tá? Então, é muito melhor, na verdade, que a única solução para nós não é mudar a forma como nós vivemos, solução a longo prazo, tá bom? Solução saudável, sustentável, não é mudar simplesmente a forma como nós vivemos, mas é mudar aquilo que nós cremos. Aquilo que Jesus fala para os discípulos em João 1:38, que é: que vocês querem? Sejam honestos, sejamos honestos com a respeito daquilo que nós realmente queremos. Vamos fazer igual Davi no Salmo 139. O Salmo 139 é maravilhoso, porque Davi, ele começa reconhecendo a onipotência, onisciência e onipresença de Deus sobre o homem. E ele fala coisas maravilhosas a respeito de Deus. Ali para o versículo 18, Davi vira a cabeça dele, parece que é outro salmo, e ele fala: eu queria matar todo mundo que não estivesse vivendo de acordo com a sua palavra. Só que aí Davi para.
e fala, opa, e eu? Será que eu tô? Por isso que ele fala, Senhor, examina o meu coração, vê se há em mim algo que não está de acordo com a tua vontade e guia-me pelo caminho da vida. Só o Espírito Santo, através da palavra, tem acesso ao nosso coração, para nos ensinar aquilo que nós devemos amar. Quando nós estivermos amando as coisas certas, nós vamos viver da maneira correta, tá bom? Não é possível tirar uma mentira e não colocar nada no lugar. Nós temos que trocar a mentira pela verdade. E a verdade nós só encontramos na palavra. Tá? Passar tempo com a palavra muda a forma como a gente vive, como a gente se relaciona com os outros. Passar tempo com Deus muda a forma como a gente vive, como a gente se relaciona com os outros. Nos relacionarmos com os outros muda a forma como a gente vive e a forma como nós nos relacionamos com os outros. Tem um professor que falava o seguinte, que santificação é relacional. Quanto mais nós convivemos com os santos, mais nós somos santificados. Não é porque vai ser fácil, não. Porque vai ser difícil, tá bom? Mas é aí que nós vamos descobrir o que é a comunhão verdadeira. Quando fica difícil. E é aí que nós vamos passar a ser mais parecidos com Cristo. Beleza? Respondi? Ou viajei? Respondeu. Obrigado, amigo. Nada. E aí, gente, mais perguntas? Eu gosto mais da parte das perguntas do que da parte da aula. Ô, Lucas, Oi. então, eu tenho um entendimento assim, que o pecado é quando nós desobedecemos a Deus. Sim. E depois, assim, adultério, mentira, traição, isso aí são as consequências disso aí, né? Tá certo o meu entendimento sobre isso, sobre pecado, sobre essa desobediência a Deus? Pecado é... A definição de pecado é errar o alvo, né? Sim. Deus, ele nos deu uma direção. Aquela questão da ordem que nós falamos, né? Então, Deus nos deu essa direção. Ir contra essa direção, seja qual for, é pecado. Tá bom? Aí, então, o que eu falei aquela hora foi em relação ao pecado original que habita em nós hoje. Em todo ser humano que nasceu desde Adão, o pecado já vem de fábrica. Tá? Aí esse pecado, Infelizmente. infelizmente, a essa condição humana, né? Aí eu chamei do pecado original. Eu não, o autor lá, né? Mas a ideia é, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. O pecado está em nós e por isso pecamos. Entendeu? Fez sentido? Fez sentido, entendi. Entendi. Obrigado, Rosa. Entendi. Porque eu quero, assim, passar a ideia correta, entendeu? Uhum. Porque às vezes a gente aprende coisas que eu estou aprendendo coisa aqui que eu fui ensinada diferente e hoje eu já aprendi como vocês ensinaram e teve muito mais lógica para mim, muito melhor o entendimento, entendeu? Glória a Então é Deus. isso que eu agradeço a vocês, tá? Porque está sendo muito bom aprender com vocês. Que Estou amando. bom. Glória a Deus. Mas depois eu vou mandar os slides lá, e aí a senhora pode ler mais tranquila, tá bom? O Igor pode mandar Sim. meu contato também, vocês podem mandar mensagem, tirar dúvida. Assim, Ok. não prometo que eu respondo até sexta-feira, porque eu vou estar de mudança ainda, mas a partir de sábado eu já consigo responder. Tá? Tá bom, agradeço, viu? Boa noite. Nada. Vamos lá, Elisandra dos Santos. Elisandra, a gente passou por alguns pontos aqui até chegar e definirmos aí o que era uma cosmovisão, tá bom? Existem vários conceitos de vários filósofos do que é uma cosmovisão. Para a gente começou falando que é a forma como nós enxergamos o mundo, tá?
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir qualquer programa de esporte que passa na segunda-feira, na hora do almoço. É muito legal, porque expressa muito a respeito de cosmovisão esses programas. Porque os comentaristas estão ali e eles veem o mesmo ângulo, o mesmo lance, 180 vezes, de ângulos diferentes, com câmeras diferentes. E eles não conseguem concordar entre eles se foi falta, se não foi falta, o que está acontecendo. Então as pessoas olham para a mesma coisa, mas conseguem enxergar coisas diferentes. Então tem alguma coisa aí, certo? Por que que nós olhamos para a mesma coisa e enxergamos coisas diferentes? Porque nós temos cosmovisões diferentes. Nós enxergamos o mundo que nos cerca de forma diferente, certo? Nós projetamos... Por que nós enxergamos o mundo de forma diferente? Porque nós temos compromissos diferentes. Eu disse, quando nós saímos desse ponto inicial de que cosmovisão é a forma como nós enxergamos o mundo, eu fui para um segundo ponto, que cosmovisão é um compromisso do coração, certo? Nós enxergamos o mundo de forma diferente porque o nosso coração tem compromissos diferentes. Eu posso... o Lucas, de 19 anos, fazia engenharia civil e queria ser rico. O Lucas, de 19 anos, ia se aposentar com 35. Fazia curso da Bolsa de Valores, várias coisas. Por quê? Porque, para mim, a coisa mais importante era dinheiro. Era eu conseguir me formar, ter dinheiro para me aposentar cedo e aproveitar minha vida. Isso era a coisa mais importante para mim. O Lucas, de 30 anos, reconhece que a coisa mais importante da minha vida é servir ao Senhor. Mesmo que para isso eu tenha que abrir mão de várias outras coisas. Tá? Então, eu tive uma mudança de cosmovisão quando eu me converti verdadeiramente. E essa mudança fez com que o compromisso do meu coração mudasse. Eu tinha um compromisso comigo mesmo. Os meus desejos, os meus anseios, aquilo que eu queria. Certo? Quando eu começo a enxergar o mundo a partir dos olhos de Deus, como Deus enxerga, o que acontece? O meu compromisso muda. E agora o meu compromisso é viver a partir daquilo que Deus fala, agradar a Deus, viver os propósitos de Deus, fazer com que o reino de Deus seja estabelecido, não o reino do Lucas. Tá? Então existe essa mudança. Então a cosmovisão começa como a forma como eu enxergo, mas ela vai para esse compromisso do coração. E esse compromisso, ele é exteriorizado através das nossas ações, das nossas atitudes, tá? Então, a forma como eu vivo aponta para esse compromisso, tá? Por isso que a gente falou de 2 Coríntios, capítulo 10, ou 13, capítulo 13, que fala que nós devemos nos examinar e ver se estamos colocando em prática aquilo que nós afirmamos crer, porque é bem possível que nós estamos afirmando crer em algo e na hora ali nós não creiamos. Gente, eu vou contar um testemunho aqui. Quando eu e o Igor fizemos a escola de cosmovisão, mesmo depois de crente, missionário, eu entendi, eu descobri através da escola que a minha cosmovisão não era uma cosmovisão cristã, mas que eu tinha uma cosmovisão existencialista. Eu acreditava em Deus, tudo isso, legal, tá lá no céu, mas eu achava que a forma correta de aprender as coisas não era com Deus. Eu tinha que aprender nas experiências. Então eu tinha que ter muitas experiências para poder aprender. Um monte de experiência errada, que me trouxe dores, trouxe consequências, e que eu só fui aprender em Deus, que não era assim que funcionava, tá? Então, mais uma vez, eu tive outra transformação aí. Beleza? Meire, tá com a mãozinha levantada. Oi, Igor, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpa. Uma dúvida que me ficou. A cosmovisão, então, tem a ver também com aquilo que a igreja a qual a gente pertence tem da visão da palavra? Porque, se for assim, não, porque o meu pastor é ótimo e assim, né? Não estou falando da minha igreja, mas eu estou falando
dessa questão, por exemplo, que nem você colocou o pastor ali com mais outros, agradecendo a Deus pela propina, né? Uhum. Então, ali a cosmovisão dele estava péssima, né? Estava péssima. Tudo E errado. pensando nisso, imagina esse pastor aí que estava orando pela propina na igreja dele. Então, que tipo de cosmovisão ele vai passar? Aí a minha pergunta é: então nós devemos orar para que Deus nos dê a cosmovisão correta daquilo que Deus quer? Não sei se eu consegui passar. Por quê? Porque eu, no meu caso, eu creio que eu estou com o meu pastor, é um pastor que estuda bastante, eu creio que está tudo certinho. Mas uma Uhum. pessoa que está frequentando um lugar desses aí, como é que fica a vida dessa pessoa? Porque ele acredita naquilo que o pastor dele fala, né? Na Uhum. visão daquilo que o pastor dele tem. Por Uhum. exemplo, antes de eu estar na atual igreja agora, eu passei por uma igreja aonde eles ensinavam que o pastor era o anjo da igreja. E todo mundo tinha, então, o pastor como Um uma anjo. pessoa, né, acima de tudo e de todos. Ele quase E aí, voava. exatamente. E aí, então, eu entendo que parte dos cristãos pode estar numa grande enroscada, né? Porque se você não tem essa intimidade com Deus e o seu pastor for um pastor torto que nem esse aí do que estava aceitando propina e orando, imagina como está a vida do servo lá da igreja, das pessoas que frequentam a igreja. E Uhum. complicada, né? Sim, Então, o fato é que a gente tem que buscar em Deus essa visão também, né? eu acho que a gente pode dividir em dois tipos de pessoas aí, tá? Um grupo de pessoas são as pessoas que estão nesse lugar. Talvez elas até reconheçam que algo ali não está certo, tá bom? Mas elas estão confortáveis. É confortável você ter um anjo na sua igreja. E você está muito mais perto de Deus. Você não precisa orar, porque você já tem um anjo ali que vai orar por você. Você não precisa ler a Bíblia, porque você já tem um anjo ali que vai trazer todas as revelações que você precisa, certo? Então, existem as pessoas que se submetem a esse tipo de comunidade porque é confortável para elas, tá? A essas pessoas, nós devemos orar para que elas se arrependam, porque elas se conhecem que tem algo errado, mas elas optam por continuar ali porque é mais confortável. E o Evangelho não nos chama para viver em conforto, ele nos chama para renúncia. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e bora, né? O segundo grupo de pessoas é um grupo de pessoas que realmente, às vezes, são novos convertidos, às vezes eles são pessoas mais simples, que não têm o conhecimento, certo? A esse grupo de pessoas, nós podemos agir de duas formas. Uma é orar por eles, e aí orar para que Deus se revele a eles, para que eles entendam e sejam livres, muitas vezes, de um abuso espiritual que eles vivem. E a segunda forma, que quando nós oramos, nós nos colocamos à disposição de Deus para ir lá e apresentar o verdadeiro evangelho. E trazer a palavra de Deus mesmo para essa pessoa e falar, olha, é assim que funciona, tá? Não sei se isso aí que você está vivendo é muito saudável, que tal se você experimentasse isso aqui? Olha, lê aqui nesse lugar, isso aqui, essa parte da Bíblia não está de acordo com isso que está sendo falado aí na sua igreja, né? Que eu acho assim, nós vamos ter diferenças em todas as igrejas que nós frequentarmos. Gente, em Jocum, eu frequentei as igrejas mais aleatórias do mundo, tá? Então, vamos ter diferenças, ponto. Essas diferenças vão fazer, esses pensamentos vão fazer diferença na forma como a gente vai viver? Sim.
todos eles são motivos da gente sair de uma igreja e ir para outra? Não. Nossas igrejas vão ser perfeitas até que Jesus volte. Mas existem coisas, sim, que podem nos motivar a entender que aquilo que está sendo pregado ali não é a Bíblia. E uma igreja que não prega a Bíblia não é uma boa igreja. Tá bom? Tá bom, obrigada, viu? De nada. Mais perguntas? Eu acredito, ô Lucas, que também pegando o gancho da Meire, acredito que uma das coisas que a gente precisa se apoiar, você pode melhorar isso também, mas é assim, nós como cristãos, nós só temos uma cosmovisão, nós só temos um único jeito de enxergar o mundo, que é Uhum, submetido, igual você mesmo diz, à palavra de Deus. uhum, Então, se nós somos chamados para termos relacionamento com Deus e ler a palavra, e aí nós descobrimos aquilo que Deus ama, aquilo que Deus odeia, o caráter que Ele quer imprimir em nós e a transformação necessária para isso. Então, se nós vermos que o líder ou alguém está fazendo alguma coisa que está fugindo dessa cosmovisão, daquilo que a Bíblia diz sobre o que é certo, o que é errado, o que é o absoluto, nós precisamos ligar o alerta do carro, né? A uhum. luzinha alerta do carro, porque realmente é um assunto delicado, mas nós só temos uma cosmovisão bíblica, que é Uhum. através da palavra de Deus. Então, eu acredito, Meire, também que ouvir e ouvir alguém pregar não é também sinônimo de você pegar tudo para si. Existia uma comunidade na igreja primitiva chamada os bereanos, que eles eram conhecidos como as pessoas pregavam ali, falavam de Deus, e eles conferiam na palavra se aquilo que essa pessoa estava dizendo fazia sentido com o caráter de Deus, com aquilo que Deus estava fazendo, fazia sentido com aquilo que Jesus tinha ensinado. Então, algo que Deus tem chamado a gente como filhos maduros é ter relacionamento com a palavra. Porque Amém. também não pode ser uma suposição da minha ideia. Ah, eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Não, na verdade você não tem que achar nada. Tem que achar. É a palavra que tem que trazer a verdade e você se submeter a ela. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem muito aquela ideia de que não, a gente não pode julgar, né? Gente, julga, fica tranquilo. Não julguem o coração, não julguem as intenções dos seus irmãos, tá? Só o Espírito conhece o coração. Mas a Bíblia nos manda julgar profecias. A Bíblia nos manda julgar a palavra e reter aquilo que é bom. Então, coloque em prática o que a Bíblia diz. E é exatamente o que o Igor falou. É aquilo que Deus está falando. Entendeu? Aquilo que a Bíblia fala é inegociável. Então, Agora, uma coisa, só um minutinho, desculpa. Meire. Uma coisa que eu aprendi também com Dona Cláudia Aline, Igor, que é o seguinte: que um dia eu fui questionar ela a respeito de umas coisas que estavam acontecendo no nosso grupo ali, né? E ela falou assim: Lucas, isso aí é pecado ou você não gosta? Porque se for pecado, então eu vou até o final para tirar isso a limpo. Mas se você não gosta, negue-se a si mesmo. Falei, opa, deixa eu repensar aqui. Se é pecado ou se eu não gosto. Pode falar, Meire. Então, é que eu fiquei pensando no começo da aula, quando você falou das igrejas não estarem todas, talvez, vivendo uma cosmovisão, porque cada pessoa. Não sei se eu vou conseguir me colocar bem agora. Cada igreja ter uma visão diferente, sendo que a palavra de Deus é só uma, né? Uhum, É, então, como eu dei exemplo da igreja da qual eu frequentava, né?
não é a minha realidade atual. Meu pastor é ótimo, é um cara que estuda muito, inclusive, dá muito curso na igreja, mas eu fico pensando nos irmãos que ficam perdidos em lugares assim. E um hábito, por exemplo, que a gente tinha na outra igreja era de receber a palavra e ali acabou, você entendeu? Então você ia no Uhum, culto, recebia a palavra e acabou. Aí como que você vai ter uma cosmovisão? Como que você vai, né, andar na vontade de Deus? Então, eh, eu acho que falta um pouco de, agora pensando, refletindo sobre tudo que você falou, um pouco de informação para nós cristãos uhum. sobre essa questão de estar buscando realmente também na palavra, né? Não ficar aquele filho que só depende do